Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento com o nosso conteúdo da cinemática no movimento retilíneo uniformemente variado. Na nossa última videoaula, nós vimos a função horária da posição e vimos também alguns exemplos. Hoje nós vamos trabalhar graficamente, tá? Nós vamos ver o gráfico desse tipo de função e ver qual é a importância desse gráfico, porque nós podemos tirar muitas informações desse gráfico, tá? Mas antes da gente ver isso, não esqueça de já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos, beleza? Então vamos começar? Bom, representação gráfica da função da velocidade pelo tempo. Então, esse tipo de gráfico, a gente viu na aula passada que essa é uma função que é muito parecida com aquela função que a gente tinha no MRU. Qual era a diferença dessa função? Que lá a gente se preocupava em achar a posição em função do tempo. Aqui a gente vai se preocupar em achar a velocidade em função do tempo. Então, isso quer dizer que a expressão é parecida. O que muda? O que vai mudar vai ser onde eu tinha S, vai entrar V, e onde eu tinha o V, vai entrar o A, que foi o que a gente viu na última videoaula, tá? E o gráfico vai ser muito parecido também com o que a gente tinha lá no MRU, beleza? Então, vamos ver aqui. Então, o gráfico é uma função posição por tempo, então a velocidade está no eixo vertical e o tempo está no eixo horizontal, tá? Então, nesse tipo de gráfico, a gente sempre vai ter uma reta. Por quê? Porque nesse caso, a velocidade está variando, beleza? E dessa reta, a gente pode tirar algumas informações. A primeira informação é que se a reta estiver inclinada para cima, o corpo está acelerando, ou seja, ele está com aceleração positiva. Outro tipo de informação importante que podemos tirar dessa reta é como assim lá no MRU, onde a reta tocava o eixo vertical, lá era a posição inicial, aqui, onde ele toca, é a velocidade inicial, beleza? Então, de cara, a gente consegue observar essas duas características. Se o movimento é acelerado, tá? Se o corpo está acelerando, ou onde é a velocidade inicial do corpo. Agora, se a reta estiver inclinada para baixo, significa que o corpo está freando. Então, nesse caso, o corpo está freando, né? Ele está com aceleração negativa, tá? E também, neste ponto onde a curva toca o eixo vertical, ali eu tenho a velocidade inicial, beleza? Bruno, só essas informações eu consigo com o gráfico V por T? Não, nós conseguimos mais informações. Como, por exemplo, determinar qual é a aceleração. Lá no gráfico do MRU, posição por tempo, a gente conseguia determinar a velocidade. Aqui a gente vai conseguir determinar a aceleração. Como que eu faço? Se eu observar, gente, assim como lá no MRU, aqui eu tenho um triângulo formado. Então, eu posso utilizar as relações trigonométricas. Nesse caso, eu vou ter o cateto oposto e vou ter o cateto adjacente ao ângulo formado com a horizontal. Isso vai me dar uma relação de tangente. Então, a tangente do ângulo, ela vai ser o quê? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O ΔV. E o adjacente? O ΔT. Então, a tangente vai ser quem? ΔV sobre ΔT. E a gente viu na última aula, né? Nas anteriores, a gente viu que a aceleração é ΔV sobre ΔT.
Então, quando a gente calcula a tangente aqui, a gente está calculando quem? A aceleração. Então, quando eu fizer, né, esse cálculo da tangente, eu estou calculando, na verdade, a aceleração. Isso é uma outra informação importante que a gente pode tirar, pinçar desse gráfico. Beleza? Só isso? Nananina não. A gente tem mais informações, como, por exemplo, se a gente tem esse gráfico aí, posição em função ou velocidade, perdão, em função do tempo, se a gente faz a área abaixo dessa curva, a gente consegue descobrir qual foi o deslocamento realizado. Então, além de eu descobrir posição inicial, se o movimento se o corpo está freando ou acelerando, eu consigo descobrir qual é o valor da aceleração e, além disso, eu consigo determinar qual é o deslocamento do corpo também. Beleza? Então, essas são as informações que conseguimos tirar desse tipo de gráfico. Vamos fazer um exemplo para a gente poder visualizar isso mais claramente? Nesse exemplo diz o seguinte, ele dá esse gráfico, tá? Velocidade por tempo, e na letra A ele pede, determine a aceleração, na B ele quer qual é a função da velocidade, e na letra C ele quer qual é o deslocamento desse móvel, tá? Então, primeiro, determinar a aceleração. Se a gente observar, a gente vai ter ali um triângulo sendo formado. Aonde? Ó, bem aqui, ó, aonde eu estou desenhando. Então, isso daqui é um triângulo. Esse triângulo forma um ângulo com a horizontal. Esse cateto aqui é o cateto oposto e esse aqui é o cateto adjacente. Quem é esse cateto? É o ΔT e esse é o ΔV. E a gente sabe que a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai nos dar justamente quem é a aceleração. Então, ó, ΔV, velocidade final, que aqui, ó, nesse ponto aqui é o 40, menos a velocidade inicial, que é o 10. Então, 40 menos 10 dividido pelo ΔT, o tempo, que vai ser 5 segundos. Então, 40 menos 10, 30. E 30 dividido por 5 dá 6. Ou seja, a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Tá, beleza? E aí, olha só. Com isso, a gente já consegue determinar qual é a função horária da velocidade. Então, a gente já viu que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos determinar a letra B, a função horária da velocidade. Então, a função horária. Observe ali qual é a velocidade inicial, porque eu consigo determinar a velocidade inicial só observando, ó, 10 metros por segundo. E a aceleração a gente acabou de calcular, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente sabe que a função horária é V igual a V0 mais AT, V0, 10, e a aceleração, 6. Então, V é igual a 10 mais 6T. Beleza? Determinamos, molezinha, bem direto. Show? Então, letra C. Na C, ele quer o deslocamento após 5 segundos. Gente, a gente viu ali ainda há pouco que o deslocamento é só a gente fazer a área desse gráfico, a área abaixo da curva, né? Então, eu tenho que fazer a área. Se eu observar, isso dá exatamente que figura geométrica? Um trapézio. E esse trapézio tem base menor 10, base maior medindo 40 e a altura medindo 5. Ele é um trapézio deitado, tá? Então, para eu realizar a área desse trapézio, é só utilizar a expressão base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2.
Substituindo tudo, a gente vai ter 40, que é a base maior, mais 10 vezes 5 dividido por 2. Isso vai dar, então, 125 metros. Beleza? Ou seja, nesse trecho aí foi o quanto ele percorreu, 125 metros. Beleza? Tudo bem, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu curtir se você gostou, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!